vida é a soma das nossas escolhas. O que você é hoje, o que você sente hoje, o que você está passando hoje é o resultado das escolhas que você fez ou o resultado da escolha de alguém que afetou você, porque nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, a gente faz escolhas na vida e depois fica perguntando para Deus por que que a vida está desse jeito. Ou nós tomamos decisões na nossa existência humana e depois ficamos questionando Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Mas o mais importante que eu gostaria que você percebesse é que a sua escolha não afeta só você. Não afeta só você. Nós nos esquecemos muitas vezes disso. A gente acha que porque eu escolhi, a gente pode bater no peito e dizer assim: ah, isso daí é só comigo, eu é que sei. Não. Nenhuma escolha afeta somente você. Toda escolha vai afetar quem está do seu lado. Então, vamos começar, antes da gente entrar propriamente na mensagem, vamos começar a entender essa questão. Primeiro, isso aqui é muito importante. Uma única decisão pode alterar completamente o rumo de uma existência. Talvez uma decisão que você tomou lá atrás, 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, alterou completamente o rumo da sua vida. Ou talvez a decisão que alguém tomou lá atrás mudou tudo. E muitas vezes essas escolhas, essas decisões, gente, aconteceram numa fração de segundos. Uma reação, uma palavra, uma atitude e pronto. Você está pagando essa conta até hoje. Até hoje. Olha só, em muitos momentos, a vida não muda por acaso. Não. Mas porque uma escolha foi feita ou deixou de ser feita. Você não vai conseguir se lembrar disso? Tá? Em muitos momentos a vida não muda por acaso, mas porque uma escolha foi feita ou deixou de ser feita. É por isso que eu escuto pessoas dizendo assim: ah, se eu tivesse tomado aquela decisão lá atrás, eu não tomei. Ou outros dizem assim: ah, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse escolhido isso, talvez minha vida fosse diferente hoje. Tomou a decisão, fez a escolha errada. Agora, o que é importante para nós? A Bíblia revela que Deus concedeu ao ser humano o privilégio e a responsabilidade de decidir. É, é uma coisa da qual ninguém pode fugir. Deus nos deu esse livre-arbítrio, a decisão é nossa. A Bíblia nos mostra caminho, ela nos mostra direção. A Bíblia contém ensinamentos sobre vida, família, criação de filhos, construção de negócios, de sonhos. A vida nos dá todo o conteúdo, mas no fim a decisão é nossa. A escolha é feita por nós. Até para você andar com Jesus, você precisou fazer uma escolha. Foi ou não foi? Você decidiu andar com Jesus. E não pode ser, muitas vezes, uma escolha que amanhã você possa mudar. A maioria das escolhas que a gente fez, para bem ou para mal, talvez a gente não tenha conseguido mudá-las. E eu quero ler um dos muitos. Existem muitos textos em que Deus coloca diante de nós a possibilidade de escolher. Ele diz o que vai acontecer se você seguir para cá. A palavra de Deus diz o que vai acontecer se você seguir para lá. E, no fim, Deus diz: a escolha é sua. Você vê isso no Antigo Testamento, você vê isso no Novo Testamento. Mas eu quero mostrar um texto que eu gosto muito do Antigo Testamento. Muito bonito. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15. Moisés falando ao povo, sendo voz de Deus. O texto diz assim, e eu vou mostrar versículo por versículo, para você acompanhar a leitura e ver como funciona a vida, como Deus coloca essa regra, né, essa lei negociável da vida diante de nós. O texto começa assim, vejam, vejam, eu gosto desses textos, acordem, acordem, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Tudo está diante de nós. E ele continua.
se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então Deus está dizendo, olha, se vocês seguirem as orientações que eu vou dar a vocês, vocês vão bem. Mas aí ele completa a segunda parte. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. E Deus continua. Ele diz, através de Moisés, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, e lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam você e os seus descendentes. Verso 20. Amando o Senhor, o seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Não é só a vida, não. Quem quer viver muito aqui? Amém? É vida e longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Desde os primórdios dos tempos, Deus vem batendo nessa tecla. Está aqui a direção para vocês. Escolham. Esse caminho não vai fazer bem a vocês. Este vai fazer bem a vocês. Mas vocês precisam escolher. Na maioria das vezes, nós conseguimos escolher mais ou menos. Mas, em grande parte, nós não olhamos para aquilo que Deus ensina. E é por isso que é importante um culto como esse, um aumento como esse, para que a mente da gente, o coração da gente, seja esclarecido a respeito de muitas coisas e a gente começa a perceber que Deus até tentou. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus fala de muitas formas e ele usa a ferramenta que ele tem às mãos. Deus usa a sua palavra. Deus usa um culto como esse. Deus pode usar um momento da sua vida para te mostrar algo que você não está enxergando. Deus pode usar uma pessoa para falar com você, acreditando que você vai ouvir. Às vezes Deus usa nossos pais, Deus usa crianças, às vezes Deus usa estranhos. Às vezes você está indo e uma música que você ouve no carro fala ao seu coração, Deus usou aquele momento para falar com você. Às vezes surge do nada na sua cabeça. Quem já teve essa experiência? Às vezes você está ali e do nada vem na sua mente, no seu coração, uma palavra forte que confirma ou não aquilo que você pretende fazer. Uma coisa é certa, Deus nos orienta o tempo todo. A questão é se nós estamos ouvindo ou não. Hoje, chegamos a uma lei que atravessa todas as anteriores, que nós já vimos até agora. A vida é feita das nossas escolhas. Muito antes de colhermos, nós temos que escolher o que plantar. Nós já aprendemos isso. E muito antes de crescermos, nós temos que escolher qual vai ser a nossa direção. E muito antes de viver em concordância com alguém, nós temos que escolher que essa concordância inclui perdoar, inclui reconciliar, inclui saber viver. Então, muitas vezes, o que a gente precisa na nossa história é o quê? Seguir as orientações que Deus nos dá. E muitas vezes, Deus fala não só pela sua palavra. Eu tenho certeza, em algum momento da sua vida, alguém chegou e falou assim, não vai por aí, não faça dessa forma, não haja assim, não é desse jeito, não pode acontecer dessa forma. E Deus usou pessoas para falar com você. É igual o que Viktor Frankl, eu já citei ele tantas vezes. Se você não leu esse livro ainda, dá uma lidinha nele. Ele diz:
Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, que foi dada por Deus para você: escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Uau! Você sabia que você tinha tamanho poder nas mãos de escolher? Até uma determinada idade, eu escolhia, por exemplo, pelos meus filhos, né? Escolhia a roupa que eles iriam vestir, aonde eles iriam se divertir, a escola que eles iriam estudar, aqui a palavra que eles iriam ouvir como estímulo de fé. Mas depois eles cresceram e eles mesmos foram com que aprenderam tomando as próprias decisões. Porque é a liberdade que todos nós temos. Escolher, escolher. Então nós vamos orar e pedir a Deus que fale aos nossos corações. E talvez você possa reavaliar suas escolhas ou então aprender daqui para frente que o que você quer ser daqui 5, 10, 15, 20 anos depende do que você está fazendo hoje. Vamos orar? Pai, estamos aqui diante do Senhor, mentes e corações abertos para que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Conduza-nos, Senhor. Fala aos nossos corações de tal maneira que não reste dúvidas que é o Senhor falando. E nós possamos, primeiro, entender que muito do que nós já vivemos hoje foi, sim, o resultado das nossas escolhas e que, a partir de agora, escolher tem que ser uma tarefa muito preciosa das nossas mãos. Obrigado pela palavra de hoje, obrigado por nos trazer aqui. É a nossa oração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu sei que você já sabe, eu sei que você já falou isso para alguém, eu sei que você pensou, já falaram para você, mas eu vou repetir. Posso? Amém? Então, vamos lá? Toda escolha tem o quê? Toda escolha tem o quê? A gente devia aprender isso na escola. Toda escolha tem um resultado, tem uma consequência. Não tem como você seguir por um caminho, ou com alguém, ou seguir algo que está no seu coração, e querer que isso, na direção que você escolheu, vai dar em outro lugar. Não vai. Vai ser aquilo que você escolheu. E olha que interessante, nós falamos sobre isso no primeiro culto desta série, quando nós falamos que a vida é semeadura. E eu citei, inclusive, o texto de Gálatas, onde o apóstolo Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Por que ele fala isso? Porque não adianta você querer burlar aquilo que Deus estabeleceu. Ele é Deus. Deus estabeleceu que a vida vai funcionar assim. E não importa em que lugar do planeta você tenha nascido ou você esteja, a vida vai funcionar desse jeito. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem aqui no sentido de humanidade, semear, isso também ceifará. Ponto, gente. Ponto. Você saiu nervoso de casa? Você acha que vai colher alguma coisa disso? Você saiu impaciente de casa? Você vai colher o que com isso? Você não suporta mais isso ou aquilo? Você vai colher o que disso? Todo mundo está dizendo para você, e talvez esse todo mundo, se for todo mundo que te ama, seja exatamente Deus falando: ó, não vai. Não vai porque vai ser ruim. Então, a coisa mais simples de se entender é isso aqui. Nossas escolhas de hoje tornam-se as circunstâncias de amanhã. Ponto. Eu sei que você já deve estar refletindo aí, a mente está voltando lá no passado, mas é isso mesmo, é o que a gente não faz. Porque se a gente não aprender isso hoje, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos continuar vivenciando o mesmo ciclo, repetindo os mesmos erros, fazendo as mesmas escolhas que um dia nos fizeram pagar um preço muito alto por elas. E a gente tem que acordar para essa realidade, porque essa lei aqui, ela vale para o casamento,
vale para a educação dos filhos, vale para a administração financeira, vale para a sua vida espiritual, para a sua carreira profissional. Essa regra vale para todo mundo no planeta, em qualquer área da sua vida. Toda escolha tem consequência. Bom, vamos deixar para lá. Trocentos anos atrás, eu decidi andar com Deus e assumir um ministério e nunca mudei de ideia. Essa escolha teve coisas boas? Sim. Teve dores? Sim. Teve alguns resultados que eu não gostaria, mas no fim, a bondade de Deus prevaleceu. Escolhas bem acertadas, elas fazem bem para a gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acho normal, e achar uma coisa normal ou não é muito pessoal, mas eu vou falar por mim. Tem uma coisa que eu acho normal e tem uma coisa que eu não acho normal. Eu acho normal ouvir jovens, adolescentes, jovens ali de 20 e poucos anos, não saberem ainda o que querem da vida. Eu acho normal. Eu acho normal. Faz parte do crescimento. Vocês querem saber o que eu não acho normal? É um homem ou uma mulher de 45, 50, 60 anos ainda não saber o que é da vida. Isso eu não acho normal. Gente que já bateu cabeça para todo lado e ainda não sabe o que quer. No livro de Provérbios, Salomão escreveu o seguinte: olha a importância das nossas escolhas. Ele disse: há um caminho que ao homem, ao ser humano, parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A gente tem hora que olha para umas coisas, parece tão bonito, né? É tão certo, tão óbvio. No entanto, não é. Por que que não é? Isso aqui é importante, gente. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Nem toda escolha aparentemente boa produz um bom resultado. Nem toda escolha aparentemente boa produz um bom resultado. Por isso, a Bíblia não nos convida a seguir impulsos, mas princípios. A Bíblia é um livro de princípios. Ela não existe para impedir você de ser feliz, ou disso ou daquilo. Ela existe para te dar vida, para impedir você de ser a pior coisa na sua própria existência, tomando as piores decisões sobre a sua vida. E prejudicando não só você, mas prejudicando quem está perto de você. Porque somos, em grande parte, o resultado das escolhas que muitas vezes até repetimos, e repetimos, e repetimos. Essa parte ficou bem entendida? Amém? Vocês estão sérios? Está todo mundo pensativo? Nessa agora então vocês vão ficar mais sérios ainda. Mas vamos lá. Vamos esquecer um pouquinho que a gente é a igreja batista, né? Vamos pedir uma unção pentecostal. Diga assim: fala Deus. Muito bom. Fala Deus comigo. Não é o pastor, não. Fala Deus. Olha só, é óbvio, você já sabe, mas você não pode ir embora hoje sem ouvir de novo que más escolhas podem afetar uma vida inteira. Tem gente pagando o preço até hoje de coisas que aconteceram lá atrás. E aí, gente, às vezes nós não conseguimos perceber isso, tá? Que uma escolha pode afetar uma vida inteira ou, no mínimo, tirar de você anos de vida. Tornar você uma pessoa que você não é e tirar da sua existência talvez os momentos melhores, mas escolhas podem afetar uma vida inteira. Agora, isso aqui é sério. As grandes tragédias começam quase sempre com pequenas concessões. Ninguém cai de um dia para o outro. Foi começando. Você foi deixando ali, alguém te avisou, você não ouviu, as coisas foram indo para o outro lado, Deus foi te mostrando, você não percebeu ou não quis perceber, e a vida foi te levando, e quando você viu, você descobriu onde você estava. Nem sempre a coisa acontece, bum, com uma grande explosão, uma grande tragédia.
Geralmente essas coisas vão se acumulando e a gente vai fingindo que não vê, literalmente. Literalmente. Quando alguém diz para mim assim, eu passei anos da minha vida com uma pessoa ruim, eu falei, mas você não percebeu que era uma pessoa ruim? Percebi. Por que você continuou? Essa aqui é a explicação de quem não tem explicação para dar. Acaba que você fica boa parte da sua vida envolvido num processo que não vai te levar a lugar algum. É por isso que uma das advertências mais lindas da Bíblia, todo mundo tem receio desse versículo, mas não tenha. Se você puder, coloca ele na tela do seu computador, coloca ele ali num lugar que você possa ler todos os dias. É uma das advertências bíblicas mais lindas, que diz assim, lá em 1 Coríntios 10, assim, aquele que considera estar de pé, aquele que está achando que está tudo sobre o seu controle, cuide-se para que não caia. Ninguém tem todo o controle o tempo todo. Ninguém consegue conduzir tudo o tempo todo. Ninguém que acha que já fez tudo, entende de tudo, já sabe tudo, vai conseguir permanecer de pé. A vida é um aprendizado. Amém, igreja? E a gente tem que aprender a ouvir Deus. Então esse é um dos conselhos mais lindos da Bíblia. Cuidado para você não cair na armadilha, não cair no conto, não cair no engano, não cair naquilo que vai te levar por um caminho ruim. E a Escritura está repleta de exemplos. Vou dar um exemplo para vocês. Esaú, no Antigo Testamento, ele escolheu um prato de lentilhas em troca da sua primogenitura. Sansão escolheu brincar com o pecado e perdeu sua força. Quer ver outro exemplo? Saul escolheu agradar ao povo em vez de obedecer a Deus. E Judas escolheu 30 moedas ao invés de escolher Jesus. Tudo na vida são escolhas. Tem um livro chamado O Espírito das Disciplinas. E Dallas Willard, ele escreveu esse livro, O Espírito das Disciplinas. Anota esse livro aí, tá? Ele faz um comentário nesse livro da seguinte maneira: as escolhas moldam a alma muito antes de moldarem o quê? Porque vai começando dentro de você. Eu acho que eu vou fazer. Eu acho que é isso. Pode ser bom. É uma oportunidade. Olha que gatinho. Olha isso aqui. Essa tal. E aí você vai esquecendo de uma coisa importante. Eu devo falar com Deus sobre isso? É importante falar com Deus sobre isso? A gente baseia muito as nossas escolhas na nossa vontade, no nosso desejo, naquilo que a gente quer. E a gente esquece muito de Deus. Então as escolhas moldam muito a sua alma, antes de você concretizá-las. Já a maioria das pessoas já vai com a cabecinha pronta. É por isso que você, pai, mãe que está aqui, vai chegar o dia que você vai virar para um filho seu e vai falar assim: meu filho, minha filha, não faça isso. E o seu filho e sua filha vai dizer assim: não, eu vou fazer, porque já está tudo certo e tal. É porque antes do seu filho e da sua filha resolverem algo, lá na alma deles, eles já estavam trabalhando isso há muito tempo. É o mesmo processo que houve com você, está acontecendo com eles. Está acontecendo com eles. Então, preste atenção, toda decisão constrói dentro de nós algo antes de produzir alguma coisa fora de nós. Começa aqui dentro. Então, o segundo ponto, que foi tão bom quanto o primeiro, é que nossas más escolhas podem afetar uma vida inteira, ou pelo menos tirar anos e anos da sua existência. E como é que eu faço, então, para lidar com isso? Eu creio que a sabedoria está em refletir antes de decidir. Refletir não é seguir os seus impulsos. Refletir não é fazer a sua vontade. Refletir não é seguir o seu desejo. Refletir não é você querer
fazer só aquilo que lhe agrada. No livro de Tiago, tem uma consideração bíblica muito forte, que diz: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, não pede nada em troca, e ser-lhe-á concedida. Você sabia que você pode pedir sabedoria todo dia? Qual foi a última vez que você pediu sabedoria para Deus? Você pode pedir sabedoria todo dia e Deus vai te dar isso gratuitamente. Você não tem que fazer esforço nenhum, não tem que acrescentar nada. É só falar assim: Senhor, me dá sabedoria para o dia de hoje. Ou então me dê sabedoria para decidir, me dê sabedoria para dar essa resposta para essa pessoa. A gente tem que se acostumar a viver as verdades bíblicas. É de graça. Deus não cobra nada, é só pedir sabedoria. Ou seja, gente, uma das maiores demonstrações de maturidade não é decidir rapidamente, é decidir sabiamente. Eu já fui dos que decidiam rapidamente. Quem já foi de decidir rapidamente aí? Já se libertou, irmão? Amém? Amém? Glória a Deus, eu também. Então, estamos todos firmes no Senhor, porque a gente vai aprendendo. Olha só, se a gente aprendesse a refletir, quantos relacionamentos não seriam preservados? Quantas empresas não quebrariam? Quantos conflitos familiares não seriam evitados se a gente refletisse um pouquinho, pedisse a Deus sabedoria? Quantos pecados deixariam de acontecer se a gente pensasse só um pouquinho? E não pensasse para fora, tá? Pensasse para dentro. Quer que eu explique? Pensar para fora. Eu não fiz nada de errado, outro está fazendo errado, outro, mas eu não fiz nada de errado. Pensar para dentro. O que foi que eu fiz? Eu preciso aprender a não fazer novamente. Eu preciso ter mais sabedoria. Que às vezes a gente só consegue olhar o exterior e dificilmente a gente olha para dentro. Tá? A W. Tozer, ele tem esse livrinho, é um livrinho pequenininho. Ele diz que poucos erros são tão graves quanto agir sem buscar primeiro a vontade de Deus. Poucos erros são tão graves quanto agir sem buscar primeiro a vontade de Deus. Imagina comigo. Não, deixa eu citar um outro exemplo aqui. Quem aqui pegou fila de banco para pagar boleto? Hoje a gente não precisa mais fazer isso, porque está tudo aqui. Pensa, você tinha que pegar fila para quase tudo. Hoje não precisa mais. Então, você não precisa sofrer. Você tem a palavra de Deus. Você não precisa mais repetir os mesmos erros. Você tem a palavra de Deus. Você não precisa mais cair na mesma armadilha. É só você buscar a vontade de Deus. E não tem como eu dizer para você, olha, a vontade de Deus é assim, siga esse passo e esse passo. Sabe por que não tem como eu fazer isso? Porque a vontade de Deus, ela se revela na vida de cada um individualmente. A vontade de Deus para a minha vida não é a mesma para a sua vida, para a sua. É por isso que cada um precisa buscar qual é a vontade de Deus para cada situação da sua existência. Isso pode tirar da nossa existência, talvez, tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está nos impedindo de crescer. Então, olha, outro aprendizado importante, já que a nossa vida é feita das nossas escolhas, tá? As melhores escolhas nem sempre são as mais fáceis. Eu sempre desconfio se o negócio está fácil demais. Sempre. Às vezes eu fico pensando, gente, será que é isso mesmo? Está muito simples, está muito fácil. Porque eu me acostumei na minha vida, e eu não tenho problema nenhum com isso, eu me acostumei a enfrentar batalhas antes de ter vitórias. Quem já percebeu isso? Diga amém.
Eu aprendi a enfrentar batalhas antes de ter vitórias. E que coisa interessante, né? Poderia ser mais fácil? Poderia. Mas talvez eu não tivesse aprendido tudo que eu aprendi, eu não tivesse crescido tanto que eu cresci, eu não tivesse amadurecido tanto que eu amadureci, se tudo fosse muito fácil. Se tudo fosse muito fácil. Porque tudo realmente tem um preço. Tudo nessa vida tem um preço e tem uma consequência. Então, as melhores escolhas nem sempre são as mais fáceis. É por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, já finalizando, quando Jesus está finalizando o Sermão da Montanha, ele diz assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Ele está dizendo, cuidado com o caminho mais fácil. Cuidado onde tudo é muito lindo, cheio de flores. E, gente, por favor, quer dizer então, pastor, que a vida não pode ter flores? Claro que tem. Quando você constrói esse caminho, você colhe bênçãos na sua vida. Mas Jesus está dizendo, cuidado com ofertas muito fáceis, né? E ele diz, olha, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Para a vida. E são poucos os que acertam com ela. São muito poucos. Nós estamos vivendo, atenção você que tem filhos pequenos, pré-adolescentes e adolescentes. Nós estamos vivendo a era das facilitações. Vai vir aí, se nós não tomarmos cuidado, como pais cristãos, uma geração que não sabe viver uma frustração, uma geração que não pensa, uma geração que está acostumada a receber tudo. Tem hora que a gente precisa tomar posicionamentos em prol, inclusive, do futuro, isso é uma ótima escolha, dos nossos filhos. Porque vocês já perceberam como é tudo mais fácil? Quem tinha que ir para a biblioteca para estudar? Agora a biblioteca está aqui. Tá, facilitou? Maravilha! Mas não dá para pegar todas as respostas assim. A gente tem que estudar. Bíblia é bom? É, mas você tem que ler Bíblia. Não dá só para você pegar o versículo que foi postado e ler esse versículo. Não, você tem que ler Bíblia. Você precisa ler. E agora, eu quero incentivar muito essa leitura através desses vídeos que eu vou gravar indicando livros. Tá? Jesus está dizendo, cuidado com o caminho espaçoso demais. Cuidado com aquela pessoa que é bacana demais, perfeita demais, linda demais. Cuidado, cuidado. E aí, o que a gente entende desse versículo? O que Jesus está dizendo? Que a porta larga, ela promete o quê? Facilidades. A porta estreita promete vida. Vida. Não tem coisa melhor do que você olhar para a sua existência e perceber que Deus te deu bênçãos, conquistas, tá? Olha só, escolher viver a verdade de Cristo pode custar algumas amizades, mas ainda é a melhor escolha. Escolher honestidade pode custar um dinheiro a você, mas vai acrescentar bênçãos e prosperidade na sua vida. Escolher fidelidade exige renúncia. Exige renúncia. E nenhuma dessas escolhas será motivo de arrependimento diante de Deus. John Stott, olha o que ele fala. Hoje eu estou o rei dos livros, eu estou animado com essa fase. O discípulo radical. Quem quer ser um discípulo radical? Nossa, ninguém, Jesus amado. Agora eu preocupei. Não é o discípulo salgado, não. Jesus falou que se o sal salgar demais, ou se for insípido, sem gosto, tem que ser equilibrado. O discípulo radical é um livro maravilhoso que ensina que tem coisas na nossa existência cristã que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. E olha, custa ser um cristão? Custa, mas custa infinitamente mais não ser. Guarda essa frase aí para você.
Custa ser cristão? Não é fácil não, irmão. Não é não. Tem hora que no trânsito dá vontade de ter uma reação, bater com a mão na buzina. Tem hora que você... Mas custa infinitamente mais não ser. É melhor a gente aprender a ter domínio próprio do que pagar essa conta. Então, eu só posso fechar essa mensagem de hoje dizendo que a melhor escolha da vida é escolher caminhar com Jesus. Hoje nós gravamos uma pequena trend. É trend? É isso? Falei certo? Para o Instagram ali na porta, mostrando com quantos anos, muitos dos irmãos aqui, quantos anos tinham quando aceitaram a Cristo. Daqui a pouco vai ao ar no nosso Instagram. Nós temos aqui pessoas que se converteram na adolescência, pessoas que se converteram na vida adulta. E assim, a melhor escolha da vida é escolher caminhar com Jesus. Muda a nossa história, nos amadurece, nos ajuda principalmente a lidar com a gente. Se tem uma coisa que eu dei muito trabalho para o Espírito Santo, foi dar a ele espaço para me moldar, mas ele conseguiu. Então eu fico pensando o tempo todo, essa escolha na sua vida está feita. Está feita. Você não vai trocar Jesus por nada, nem por ninguém. Você está com Jesus. E sabe por que essa escolha é importante? Porque essa escolha redefine todas as outras. Se você anda com Jesus, você está definindo ou redefinindo todas as outras escolhas da sua vida. Todas. Né? É por isso que lá no Evangelho de João, Jesus dá uma resposta interessante. Ele diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, talvez você já conheça esse versículo de cor e salteado, mas você já leu, perdão, você já leu esse versículo respirando e pedindo ao Espírito Santo para falar com você? Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma escolha que a gente tem que fazer. É uma escolha. Ou seja, quem escolhe Jesus aprende a escolher melhor no casamento, na família, nas amizades, na profissão e nas finanças. Eu não sei você, mas nas minhas imperfeições, às vezes eu faço uma coisa que eu considero que não foi uma atitude cristã. Isso me incomoda tanto que enquanto eu não voltar lá e não consertar o que eu fiz, eu não tenho paz. Você é assim? Eu fico desse jeito, aquilo fica me incomodando. Ninguém sabe, ninguém soube, é uma coisa só minha, mas mesmo assim o Espírito Santo fica me incomodando. Enquanto eu não vou lá e resolvo, não passa. E sabe por que isso? Porque Cristo, ele não transforma apenas as circunstâncias. Ele transforma nosso coração. O que nós vemos hoje? Uma multidão buscando um Jesus que resolve problema, um Jesus que paga a conta, um Jesus que abre porta para comprar uma casa, um Jesus que faz negócio. Mas talvez essas pessoas estejam precisando entender que Jesus, o principal desejo dele é que a sua escolha por ele te traga vida e vida eterna, que vale muito mais do que qualquer outra coisa. E durante essa nossa caminhada aqui, isso vai moldar você. Resumindo, a vida é feita de escolhas. E as escolhas de hoje escreverão a história que viveremos amanhã. Não sei quais são as escolhas que hoje você precisa decidir na sua existência, mas eu espero que você se lembre dessa palavra de hoje, onde Deus trouxe à sua memória coisas que você já sabia, mas talvez de alguma maneira deixou passar despercebido. A vida é o resultado
das nossas escolhas. Ponto. Na sua grande maioria é isso. Então, cuidado com os caminhos que você escolhe. Outra coisa, fale com Deus. Não custa nada. Fale com Deus. Pergunte para Deus. Queira saber a vontade de Deus para você. Isso é muito importante. E aprenda que nem sempre essas escolhas são fáceis. Nem sempre. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Deus aprovaria a sua escolha? Ele aprovaria a decisão que você tomou? Eis a questão. Ah, mas eu não sei se é isso que eu quero. Deus aprovaria isso? É isso que Ele quer para você? Em nome de Jesus? Pense sobre isso. Talvez você tenha escolhas difíceis para fazer nos próximos dias. E você vai precisar muito que Jesus esteja do seu lado. Oremos. Pai, que a Tua voz seja maior do que todas as outras vozes que falam na minha cabeça. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o tudo na minha existência. A ponto, Senhor, não só de conduzir, ó Pai, a minha vida, mas principalmente as minhas escolhas durante a minha vida, para que eu não seja levado pela minha vontade, pelo meu sentimento, pelas minhas emoções, para que eu não seja levado por aquilo que está dentro de mim e que ainda não foi devidamente tratado pelo Senhor. Ajuda-me nessa caminhada. Não me deixe novamente repetir os mesmos erros, o mesmo ciclo, a mesma história. Tira-me disso, Senhor, e me mostra um caminho novo, um caminho direcionado pelo Senhor. Ajuda-me nisto, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.